Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita. Aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo com o ponto 2, Evolução e Teorias do Direito Empresarial e Noções sobre Direito Empresarial Brasileiro, da nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio. Pessoal, o requerimento para registro do empresário na junta comercial, ele deve conter as seguintes informações. Primeiro, o nome, nacionalidade e estado civil do empresário. Segundo, a assinatura, a firma. Terceiro, o capital. E quarto, objeto e sede da empresa. Reparem aqui nesse primeiro item que, por exemplo, uma pessoa estrangeira, desde que com o visto adequado, pode ser empresário aqui no Brasil. A assinatura dessa pessoa, né? A questão do capital, capital aí seria um montante, tanto em dinheiro vivo, em bens, necessário para exercer a atividade de empresário, né? Então é o capital que vai constituir parte da empresa. Não é só dinheiro, pode ser bens também. O objeto, o que é que a empresa vai fazer e indicar onde vai ser a sede dessa empresa. Então, pode exercer atividade empresária no Brasil os que estiverem no gozo de sua capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Por exemplo, pessoas que têm problemas mentais e estão interditadas judicialmente, né, no qual foi feito o exame médico, o juiz decretou que aquela pessoa está interditada. Então, essa pessoa não pode ser empresário. Não esqueçam, pessoal. A denominação correta é empresário, não é comerciante. Comerciante era da teoria anterior. Os cônjuges podem ser sócios, desde que não estejam casados em comunhão universal de bens ou separação obrigatória. Então, você pode ter o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo como sócio, sim, com exceção desses casos, né? Comunhão universal, porque tudo é de todos. E na separação obrigatória, para não haver confusão de patrimônio, já que os patrimônios ficam distintos nesse regime. O que é que seria estabelecimento? Estabelecimento é o complexo de bens materiais e imateriais organizados para o exercício da empresa, a universalidade de direito que acompanha até a dívida contabilizada. Tem gente que pensa que o estabelecimento de uma empresa é a sede ou o ponto de comércio no qual ela funciona. Não. O estabelecimento, do ponto de vista do direito empresarial, é tudo, tá? Até a marca da empresa faz parte do estabelecimento. Até a dívida, como falado aqui, faz parte do estabelecimento. Então, o estabelecimento é tudo junto e misturado, não somente o aspecto físico, as mercadorias, né? Mas até mesmo a marca, um logo, que inclusive em algumas empresas vale bastante, como a Coca-Cola, alguns bancos, como o Banco do Brasil, aqueles emblemas que as empresas têm, a Apple, né? Aquela maçãzinha mordida, vale milhões ou até bilhões. Quais são elementos do fundo empresarial? O ponto, que aí é o lugar onde funciona, a firma ou razão social, individual na sociedade ou denominação, que aí seria o nome que a empresa adota, o nome formal, tá? Não é a marca, é o nome formal. Por exemplo, Fulano e Fulano Companhia Limitada, ou Fulano ME, por aí. Terceiro, a marca, que aí sim é a parte de fantasia, né? Um logo que pode ser muito bem elaborado, e como eu disse, em algumas empresas vale bastante dinheiro. O aviamento, aviamento aqui, vocês lembram de coisa de tecido, mas não, pessoal, é as mercadorias de qualquer natureza disponíveis para venda, tá? Então, numa loja de tecido, obviamente seria questão de tecido, mas no mercadinho ali você vai ter secos, molhados, né? Vai ter cereais, vai ter comida em geral, bebidas em geral. A freguesia faz parte do fundo empresarial também, né? Ali, inclusive, tem proteção jurídica em relação à questão da freguesia, por exemplo, em aluguel. A pessoa não pode pedir o ponto para montar o mesmo comércio igual, né? O dono do ponto, aquele cara fez uma boa freguesia, ou pedir para montar uma igual loja para pegar a freguesia dele. Isso aí cabe indenização. Bem, pessoal, as sociedades empresárias são formadas por pessoas que reciprocamente, perdão, se obrigam com bens e serviços para o exercício de atividade econômica nos termos do artigo 981 do Código Civil. Então, sociedades empresárias são formadas por várias pessoas que querem produzir bens e serviços com finalidade de lucro. Quais são os tipos de sociedade? A gente tem a sociedade empresária, que é justamente aquela que objetiva produzir e fazer a circulação de bens e serviços com finalidade de lucro, e a sociedade simples, como uma associação, no SACES é uma associação, os DA são associações, né? E as cooperativas também. Essas não visam lucro, tá? Elas podem até cobrar pelos serviços que elas prestam, mas elas não visam lucro, elas têm que ter uma finalidade social.
As sociedades, elas adquirem personalidade jurídica com a inscrição de seus atos constitutivos nos órgãos competentes, que é uma pergunta que os estudantes fazem. Quando é que nasce uma sociedade empresarial, né? Ou simples mesmo? A pessoa física, a gente sabe como é que ela nasce, né? No caso das sociedades e das empresas, elas nascem a partir do registro dos seus órgãos, nos lugares competentes. E aí, lembrando, né? Podem ser vários. Por exemplo, uma empresa normalmente, claro, isso não é o caso de uma MEI, acho que as pessoas confundem muito com MEI. Mas uma empresa normalmente ela vai ter que ser registrada na Junta Comercial do Estado, na Receita Federal, na Fazenda Estadual e também junto à Prefeitura Municipal. Então, ela tem que se registrar nos quatro cantos. Agora, o primeiro, por exemplo, numa empresa comum, geralmente inicia-se na Junta Comercial. Uma associação no cartório, como um DA, entendeu? Então, conta daquele primeiro ato. É a partir dali que você fixa a data de nascimento da empresa. Classificação de sociedades, as de pessoas, por exemplo, a sociedade em nome comandita e comandita simples. É, de capital, a sociedade anônima e comandita por ações. Olha, pessoal, existem muitos tipos de sociedade que são mais históricas, tá? Como a sociedade em coletivo, em comandita simples. Na verdade, como a gente ainda vai falar nesse ponto, as sociedades no Brasil, elas seriam mais a sociedade limitada, a anônima, e a microempresa. A gente vai falar um pouquinho no decorrer desse. Quanto à responsabilidade dos sócios, existe a sociedade de responsabilidade limitada, ilimitada e mista. Limitada, tem gente que pensa que o número de sócios é limitado. Não. A sua responsabilidade pela dívida da empresa é limitada ao capital que você tem investido. Já na ilimitada, aí se confunde, né? Ou seja, a responsabilidade pelas dívidas alcança até o patrimônio pessoal do dono ou do sócio. E mista que mistura. As sociedades mais antigas, elas misturam, tá? Parte dos sócios tinham responsabilidade limitada e parte não tinha. Quanto ao modo de instituição, nós temos as contratuais e adicionais. Contratuais são aquelas que se registram através do contrato social. E institucionais, aquelas que se registram através de estatuto. Bom, pessoal, aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 2 da disciplina de Direito Internacional do Comércio. Já já a gente se vê. Até logo. Tchau, tchau, pessoal. Fico à disposição de vocês como sempre.